Você provavelmente já ouviu falar de computadores quânticos, mas já tentou entender o que eles realmente são? Imagina um labirinto gigantesco com milhões de caminhos possíveis. Se uma pessoa comum entrasse nesse labirinto, ela levaria séculos tentando encontrar uma saída. Ela teria que testar um caminho, se perder e voltar tudo de novo. Agora imagina que nesse labirinto, essa pessoa é substituída por um computador tradicional. Agora, essa pessoa tem super velocidade. Ela corre por um caminho, vê que não tem saída, volta rapidinho e tenta outro. Faz isso milhares, até milhões de vezes por segundo. Essa é a lógica dos computadores clássicos que nós temos hoje em dia. Eles funcionam com base no sistema binário de 0 e 1. E cada uma dessas escolhas é o que nós chamamos de bits. Os bits são o que permite o computador processar qualquer informação. Mas, mesmo que essa pessoa seja incrivelmente rápida, ela ainda tem uma limitação. Ela só pode testar um caminho de cada vez, porque afinal de contas, não dá pra estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou será que dá? E é aí que entra a ideia dos computadores quânticos. Se a gente colocasse uma pessoa quântica nesse labirinto, ela conseguiria testar todos os caminhos ao mesmo tempo. É como se ela estivesse em todos os lugares do labirinto de uma vez, e essa pessoa encontra a saída instantaneamente. Isso só é possível graças a um conceito da física quântica chamado de superposição. Enquanto um bit tradicional só pode estar em 0 ou 1, um bit quântico pode estar tanto em 0 quanto em 1, ou nos dois ao mesmo tempo. É como se tivesse uma moeda girando no ar e ela ainda não decidiu se vai cair cara ou coroa. E é justamente essa incerteza que dá tanto poder ao computador quântico. Mas não para por aí. Esses computadores também usam um dos fenômenos mais bizarros da física, que, para ser sincero, a gente ainda não entende completamente como funciona esse fenômeno. É o emaranhamento quântico. Pensa assim, você tem dois dados mágicos. Você joga um em São Paulo e outro em Tóquio. No momento em que o dado de São Paulo cai em um número, o de Tóquio automaticamente mostra o mesmo número no exato instante, mesmo com milhares de quilômetros de diferença entre eles. No mundo quântico, quando dois bits quânticos estão emaranhados, eles criam uma ligação invisível. O estado de um fica conectado ao estado do outro, não importa a distância. É como se eles compartilhassem informações secretas entre si, fora do espaço-tempo. Tá, mas na prática, o que um computador quântico pode fazer de verdade? Bom, para começar, eles podem quebrar senhas que hoje seriam praticamente impossíveis de serem descobertas. Os métodos de segurança digital que usamos atualmente se baseiam em cálculos que levariam milhões de anos para um computador comum resolver. Mas um computador quântico poderia resolver isso em minutos. Claro que isso não quer dizer que vamos sair quebrando a senha de todo mundo, mas isso mostra o tamanho do poder que esses computadores têm. Outra aplicação muito legal é a simulação de moléculas. Você já parou para pensar como é difícil prever o comportamento de uma molécula? Com um computador clássico a gente consegue simular algumas coisinhas, mas quando a estrutura fica muito complexa, ele não dá conta e trava. Já o computador quântico, ele simula essas interações com uma precisão que nunca tivemos antes. E isso pode revolucionar a descoberta de novos medicamentos. Por exemplo, imagine encontrar a cura para uma doença analisando milhões de possibilidades químicas em segundos. E com a computação quântica, isso pode sair da nossa imaginação. E para os fãs do ChatGPT, eles também podem turbinar a inteligência artificial. Algoritmos que hoje demoram horas ou dias para aprender algo novo, com os bits quânticos e superposição, poderiam aprender muito mais rápido com uma eficiência simplesmente absurda. É como se você desse superpoderes mentais para uma IA. As possibilidades são realmente infinitas. E nesse momento você deve estar se perguntando, será que isso já existe ou é só uma teoria? Bom, durante muito tempo tudo isso parecia coisa de ficção científica. A ideia de usar superposição, emaranhamento quântico, bits quânticos e tudo mais estava presa dentro dos laboratórios em experimentos super delicados que sempre davam errado. A computação quântica era mais uma promessa do que uma realidade. Mas as coisas começaram a mudar em 2024. A Microsoft anunciou o que pode ser o primeiro passo concreto rumo a um computador quântico funcional de verdade. O Majorana 1. O primeiro processador quântico topológico do mundo. Diferente de outras empresas que estavam tentando construir computadores quânticos com bits quânticos mais instáveis, a Microsoft apostou em uma solução completamente diferente e muito mais ousada: os bits quânticos topológicos. E o que isso significa na prática?
significa que em vez de usar bits quânticos que são frágeis e perdem a informação facilmente, o Majorana, uma entidade teórica que a ciência passou décadas tentando provar que existia. Essas partículas têm um comportamento bizarro, mas extremamente útil. Elas permitem armazenar informações quânticas de forma muito mais estável. Mas o que é essa partícula afinal? Bom, o férmion de Majorana é uma das partículas mais misteriosas da física. Ela foi proposta inicialmente pelo físico italiano Ettore Majorana em 1937. E a ideia era simples, pelo menos no papel. Uma partícula que, ao mesmo tempo, ela mesma era a sua antimatéria. Para ficar mais claro, normalmente toda partícula tem uma gêmea do mal, chamada de antipartícula. O elétron, por exemplo, que é uma partícula com carga negativa, tem o positron, que é uma partícula com carga positiva. Se os dois se encontrarem, eles se anulam e viram energia pura. Mas o férmion de Majorana é diferente. Ele não tem uma antipartícula separada. Ele é sua própria antipartícula. É como se você se olhasse no espelho e, em vez de ver seu reflexo, você visse você mesmo, só que com energia contrária. Ele não é uma cópia. Ele é o próprio original, só que invertido. E essa característica bizarra é o que torna ele tão interessante para a computação quântica. Como ele se anula com ele mesmo, isso cria uma forma de armazenar informações super estável e resistente a falhas. É por isso que a Microsoft apostou tudo nesse tipo de partícula. E durante anos os cientistas acharam que isso era só um conceito matemático, algo elegante no papel, mas impossível de existir na natureza. Até que nos últimos anos surgiram evidências de que realmente podem existir em materiais supercondutores sob condições muito específicas. E foi exatamente isso que a Microsoft conseguiu criar, um ambiente controlado, onde os férmions de Majorana emergem e podem ser usados como bits quânticos. A sacada é que esses férmions são muito mais resistentes a erros, porque a informação deles não está em um ponto fixo, mas distribuída de forma topológica no sistema. É como um nó numa corda. Se você balança a corda, o nó continua lá. É isso que dá ao Majorana 1 uma chance real de ser o primeiro processador quântico com bits quânticos de verdade e utilizáveis. E isso tudo é simplesmente incrível. A gente está falando de uma tecnologia que pode mudar completamente o nosso futuro e que já está começando a sair do papel. Se você gostou de entender como tudo isso funciona, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui. Valeu por assistir até o fim e até a próxima.